Na liturgia de hoje, somos convidados a refletir sobre onde colocamos nossa confiança e como vivemos nossa relação com Deus e com os outros. O profeta Jeremias nos dá um alerta forte. Maldito o homem que confia no homem, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Jeremias 17:5. Em contrapartida, ele nos mostra o caminho da verdadeira felicidade. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. No Evangelho, Jesus nos apresenta a parábola do rico e do pobre Lázaro. O rico, que viveu para si mesmo, ignorou aquele que sofria à sua porta. E quando percebeu o erro, já era tarde demais. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Lucas 16:25. A pergunta para nós é: estamos construindo nossa vida sobre a confiança em Deus ou nos bens materiais e seguranças humanas? Nesta reflexão, vamos entender como a verdadeira confiança no Senhor nos torna como uma árvore plantada junto às águas. Salmo 1:3. E como podemos evitar o erro do homem rico, aprendendo a enxergar e ajudar aqueles que sofrem ao nosso redor. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre onde colocamos nossa confiança e como vivemos nossa relação com Deus e com os outros. O contraste entre o homem que confia no Senhor e o que confia em si mesmo, e entre o rico e o pobre Lázaro, nos ajuda a entender as consequências de nossas escolhas espirituais. O profeta Jeremias nos apresenta duas realidades opostas. O homem que confia no homem e se afasta de Deus é comparado a um arbusto seco no deserto, que não vê a prosperidade e vive na aridez. O homem que confia no Senhor é comparado a uma árvore plantada junto às águas, que permanece firme mesmo no tempo da seca. Maldito o homem que confia no homem, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Jeremias 17:5. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. Essa passagem nos lembra que somente Deus pode nos dar uma segurança verdadeira e eterna. Quem deposita sua esperança apenas em si mesmo, no dinheiro ou no poder, cedo ou tarde experimentará o vazio e a fragilidade dessas coisas. O Salmo reafirma a mensagem de Jeremias, mostrando o contraste entre o justo, que se alegra na lei do Senhor, e o ímpio, que se perde no caminho da maldade. É feliz quem a Deus se confia. Salmo 1:1. O justo é comparado a uma árvore frondosa que sempre dá frutos. Já o ímpio é como palha seca que o vento espalha, sem raízes, sem vida. O Salmo nos faz refletir. Minha vida está enraizada em Deus ou corro o risco de ser levado pelos ventos do mundo? No Evangelho, Jesus nos conta a parábola de um homem rico e de um pobre chamado Lázaro. O rico tinha tudo, mas ignorou Lázaro, que sofria à sua porta. Lázaro nada tinha, mas confiava em Deus. Quando morrem, suas situações se invertem. Lázaro é consolado no seio de Abraão, enquanto o rico sofre tormentos. Essa parábola não diz que os ricos irão para o inferno e os pobres para o céu, mas sim que quem vive fechado em si mesmo e nas riquezas deste mundo, ignorando Deus e o próximo, perderá a verdadeira vida. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Lucas 16:25. O problema do rico não foi ter posses, mas ter fechado seu coração. Ele confiava apenas em seus bens e não enxergava Lázaro ao seu lado. No fim da parábola, Abraão diz algo forte. Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Lucas 16:31. Essa é uma referência direta a Jesus, que ressuscitaria, mas muitos ainda assim não creriam. Jeremias nos ensina que devemos confiar no Senhor e não nas seguranças humanas. O Salmo reforça que quem se confia a Deus floresce, enquanto o ímpio perece. O Evangelho nos mostra um exemplo prático. O rico confiou nas riquezas e ignorou Deus e o próximo, e isso o levou à perdição. A pergunta que fica para nós é: em quem ou no que estou colocando minha confiança? No Senhor ou nas coisas passageiras deste mundo?
Pergunta para reflexão. Estou realmente confiando no Senhor ou me apoiando apenas em minhas próprias forças? A liturgia de hoje nos alerta sobre a armadilha de colocar nossa confiança nas seguranças humanas e nos convida a buscar uma fé verdadeira e um coração aberto ao próximo. Jesus nos mostra que a confiança mal colocada pode nos cegar para as realidades espirituais mais importantes. O rico da parábola não foi condenado por sua riqueza, mas porque fez dela sua única segurança e ignorou quem sofria à sua porta. Confiança em Deus ou nas ilusões do mundo. Jeremias nos ensina que há duas formas de viver. Aquele que confia no Senhor é como uma árvore forte, que resiste às tempestades da vida. Aquele que confia apenas no homem é como um arbusto seco no deserto, condenado à esterilidade. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra que a confiança em Deus é um ato de fé e abandono. A fé em Deus Todo-Poderoso só é possível quando reconhecemos plenamente Sua Majestade e depositamos nele toda a nossa confiança. Muitas vezes, confiamos mais em nosso dinheiro, em nosso trabalho ou até em nossa própria capacidade do que em Deus. Mas essas seguranças são passageiras. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Jeremias 17:9. Será que meu coração tem buscado segurança nas coisas certas? A grande ilusão do homem rico, uma vida sem propósito. A parábola do rico e de Lázaro é um retrato da vida de muitos. O rico confiava apenas nos seus bens e vivia para si mesmo. Lázaro não tinha nada neste mundo, mas tinha Deus. O Papa Bento XVI nos alerta sobre esse perigo. O verdadeiro problema não é ser rico ou pobre, mas qual é o centro do nosso coração. O rico não foi condenado por ser rico, mas por não enxergar Lázaro. Sua riqueza não foi compartilhada, ele viveu para si mesmo. Quantas vezes também ignoramos os Lázaros que estão à nossa porta? A súplica tardia, quando acordamos tarde demais. Na parábola, o rico percebe seu erro somente depois da morte, quando já era tarde demais. Ele pede que Lázaro vá avisar seus irmãos, mas Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Lucas 16:29. Isso nos ensina que Deus já nos deu tudo o que precisamos para escolher o caminho certo. Sua palavra, os ensinamentos da igreja, a vida dos santos. Não podemos esperar um sinal especial para mudar de vida. Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Lucas 16:31. E de fato, muitos não creram nem mesmo depois da ressurreição de Jesus. A pergunta é: estamos esperando algo extraordinário para mudar nossa vida ou estamos atentos aos sinais que Deus já nos deu? O que isso significa para a nossa vida? Colocar Deus em primeiro lugar e confiar nele acima de tudo. Não deixar que as riquezas ou as preocupações do mundo nos afastem do essencial. Abrir os olhos para as pessoas que Deus coloca ao nosso redor, especialmente as que sofrem. Viver cada dia com o coração pronto para amar, servir e partilhar. Hoje, Jesus nos faz um convite. Onde está a sua verdadeira riqueza? Pergunta para reflexão. Estou esperando um grande sinal para mudar de vida ou já estou ouvindo a voz de Deus nos pequenos detalhes do dia a dia? A reflexão de hoje nos convida a examinar onde colocamos nossa confiança e como tratamos aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Mas como podemos aplicar essa mensagem de forma concreta em nosso cotidiano? Colocar nossa confiança em Deus, não em seguranças humanas. Jeremias nos alerta sobre o perigo de confiar apenas em nós mesmos, no dinheiro, no sucesso ou nas pessoas. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. Perguntas para refletir. O que tem sido minha maior fonte de segurança? Meu trabalho? Meu dinheiro? Minha posição? Como posso demonstrar maior confiança em Deus no meu dia a dia?
Atitude prática. Antes de tomar uma decisão importante, faça um momento de oração e peça a Deus que guie seu coração. Se alguma preocupação está te deixando ansioso, entregue a Deus com sinceridade e confie nele. Cuidar dos Lázaros que estão ao nosso redor. O erro do homem rico foi ignorar o pobre Lázaro à sua porta. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Lucas 16, 21. Hoje existem muitos Lázaros perto de nós. Pessoas necessitadas não apenas de bens materiais, mas também de atenção, carinho e apoio. Perguntas para refletir. Será que tenho fechado os olhos para alguém que precisa de mim? Será que tenho priorizado apenas o meu conforto e meus interesses? Atitude prática. Separe um momento do dia para ajudar alguém. Pode ser com um gesto de caridade, uma visita a um doente ou uma simples escuta atenta. Se puder, faça uma doação a alguém que precisa ou a uma instituição de caridade. Não adiar a nossa conversão. O homem rico só percebeu seu erro quando já era tarde demais. Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Lucas 16, 31. Quantas vezes sabemos que precisamos mudar algo em nossa vida, mas ficamos adiando? Perguntas para refletir. O que Deus tem me pedido para mudar e eu tenho resistido? Estou esperando um sinal especial para me converter? Ou já posso começar hoje? Atitude prática. Escolha um aspecto da sua vida espiritual que precisa ser melhorado e dê um primeiro passo concreto hoje. Se há alguém com quem você precisa se reconciliar, tome a iniciativa de perdoar ou pedir perdão. Viver a palavra de Deus, não apenas ouvir. O rico conhecia as Escrituras, mas não as colocou em prática. Não basta saber o que é certo, é preciso viver. Perguntas para refletir. Tenho sido apenas ouvinte da palavra ou a tenho praticado? Como posso tornar meu testemunho de fé mais visível no meu dia a dia? Atitude prática. Escolha um ensinamento do Evangelho de hoje e aplique-o de maneira prática nesta semana. Versículo para memorização e repetição ao longo do dia. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Sempre que sentir medo ou insegurança, repita esse versículo e renove sua confiança em Deus. Pergunta para reflexão. Quem são os Lázaros que Deus colocou na minha vida e que eu preciso enxergar? Agora vamos entrar em um momento de oração, pedindo a Deus a graça de confiar plenamente nele e de abrir nossos olhos para enxergar aqueles que necessitam do nosso amor e cuidado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Tu és minha única segurança. Quantas vezes coloco minha confiança em mim mesmo, nas riquezas, no reconhecimento dos outros, e me esqueço de que só Tu és o caminho verdadeiro. Ajuda-me a confiar inteiramente em Ti. E abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja os Lázaros ao meu redor e não passe indiferente por aqueles que sofrem. Amém. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Agora, faça um exame de consciência. Eu realmente coloco minha confiança em Deus ou me apoio em seguranças passageiras? Tenho sido insensível ao sofrimento das pessoas ao meu redor, como o rico da parábola? Se eu morresse hoje, minha vida refletiria um coração confiante e generoso? Apresente a Deus suas respostas e peça que Ele te ajude a viver uma fé mais autêntica. Oremos. Senhor, muitas vezes sou cego como o homem rico. Preocupo-me apenas com meus problemas e esqueço daqueles que estão sofrendo perto de mim. Dá-me um coração compassivo, capaz de enxergar e agir. E quando as dificuldades vierem, ajuda-me a confiar em Ti, como uma árvore plantada junto às águas, que mesmo no tempo da seca permanece firme. Eu Te entrego minha vida, meus medos e minhas inseguranças. Que a Tua vontade se cumpra em mim.
e que eu nunca deixe de confiar na tua providência. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, ofereça sua oração por todas as pessoas que sofrem, especialmente aquelas que são ignoradas pela sociedade. Peça a Deus que as sustente e que nos dê um coração sensível para ajudá-las. A liturgia de hoje nos ensinou duas verdades essenciais para a nossa caminhada quaresmal. A verdadeira confiança deve estar em Deus, não nas seguranças passageiras do mundo. Precisamos abrir os olhos para aqueles que sofrem ao nosso redor e não repetir o erro do homem rico, que ignorou Lázaro. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. A parábola do rico e do pobre Lázaro nos mostra que não basta apenas ouvir a palavra de Deus, precisamos vivê-la. O que fica para nós hoje é um chamado à conversão. Será que estou confiando mais nas minhas próprias forças do que em Deus? Tenho ignorado pessoas ao meu redor que precisam da minha ajuda? O que posso mudar hoje para não seguir o caminho do homem rico? Resumo dos compromissos para hoje. Renovar minha confiança em Deus, buscando mais momentos de oração e entrega. Fazer um gesto concreto de caridade, ajudando alguém que precisa. Revisar minha vida e identificar onde estou colocando minha segurança. Em Deus ou nas coisas do mundo. Memorizar e rezar ao longo do dia. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:7. Se eu fosse o homem rico da parábola, quem seriam os Lázaros que Deus colocou no meu caminho e que eu tenho ignorado? Chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje, mas o convite de Deus continua. Onde está a nossa verdadeira confiança? Estamos enxergando as pessoas que precisam de nós ou fechamos os olhos como o homem rico da parábola? Agora eu quero saber, de você, como essa reflexão tocou o seu coração? Há algo que Deus está te pedindo para mudar hoje? Compartilhe nos comentários, sua partilha pode edificar muitas pessoas. As passagens bíblicas utilizadas como referência para a reflexão de hoje estão na descrição do vídeo. Para uma experiência mais rica, participe da Santa Missa todos os dias e aprofunde-se na liturgia. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E para continuar essa caminhada quaresmal conosco, inscreva-se no canal e ative o sininho. Todos os dias estamos refletindo juntos e crescendo na fé nesta quaresma. Nos encontramos amanhã para mais um dia de meditação na palavra. Que Deus nos ensine a confiar nele e a enxergar os Lázaros que ele coloca no nosso caminho.